torcedor azulino acordou com muita coisa para digerir, porque o dia foi pesado para o clube do Remo dentro e fora de campo. Começando pela Copinha, a derrota na segunda rodada deixou um sentimento de frustração enorme. O Remo entrou em campo sabendo que aquele jogo era decisivo para o futuro no grupo e, infelizmente, a atuação ficou muito abaixo do que se esperava. O time não conseguiu se encontrar coletivamente, errou muito na saída de bola, teve dificuldades na marcação e acabou permitindo que o adversário crescesse durante a partida. A equipe do Monte Roraima mostrou organização, intensidade e soube aproveitar os espaços, repetindo o bom desempenho que já tinha apresentado em jogos anteriores da competição. O que mais incomodou foi justamente a falta de reação do Remo ao longo do jogo. Mesmo depois de sofrer o gol, a equipe não conseguiu mudar o cenário, não teve volume ofensivo consistente e pouco ameaçou o adversário. O gol azulino saiu apenas em cobrança de pênalti, marcado por Tico, em um lance isolado, que não refletiu o que foi o jogo. No geral, o Remo foi dominado, teve dificuldade para trocar passes e praticamente não conseguiu impor seu estilo. A derrota acabou sendo merecida pelo que foi apresentado dentro de campo. Esse resultado complica bastante a situação do Leão Azul na competição. O confronto era direto pela segunda vaga do grupo e, com a derrota, o Remo passa a depender de uma combinação de resultados que beiram improvável. Agora, além de vencer um adversário forte na última rodada, será necessário torcer por um tropeço dos concorrentes. É um cenário difícil, que escancara as limitações atuais da base azulina quando enfrenta equipes mais estruturadas e com maior investimento. O contraste ficou evidente, principalmente ao se observar a organização e a estrutura do adversário, algo que chamou atenção até fora das quatro linhas. Enquanto isso, fora de campo, outro assunto segue mexendo com o torcedor e dominando as conversas nos bastidores, a situação envolvendo o atacante Já. O que parecia uma negociação encaminhada se transformou em uma verdadeira novela, marcada por desgaste, divergência de valores e um clima cada vez mais pesado entre as partes. As informações que circulam indicam que o Goiás manteve uma postura irredutível, pedindo valores considerados fora da realidade pelo Remo, o que travou qualquer avanço nas conversas. A diferença entre o que o clube goiano exige e o que o Remo estava disposto a oferecer é grande. De um lado, uma pedida milionária para a liberação imediata do jogador. Do outro, uma proposta bem mais baixa, acompanhada de um compromisso de compra ao final da temporada. Essa distância acabou esfriando o negócio e aumentando o desgaste, principalmente porque o próprio atleta demonstrou publicamente insatisfação com a situação, deixando claro que não queria permanecer onde estava. Dentro do Remo, o entendimento é de que o assunto chegou a um limite delicado. O clima ficou pesado, tanto pelo tempo que a negociação se arrastou quanto pelas interferências internas que, segundo relatos, acabaram atrapalhando ainda mais o andamento das conversas. A sensação é de que houve ruído de comunicação e falta de alinhamento em alguns momentos, o que só aumentou a tensão entre clubes, staff e jogador. Apesar disso, ainda existe uma ponta de esperança entre alguns dirigentes de que a situação possa ter um desfecho positivo, mesmo que seja algo difícil neste momento. O que se sabe é que, financeiramente, o Remo não pretende ultrapassar limites que comprometam o planejamento da temporada. A diretoria entende que não vale a pena entrar em uma disputa que fuja da realidade do clube, ainda mais considerando os riscos envolvidos em uma competição longa e desgastante como a que vem pela frente. Paralelamente a esse cenário, o executivo de futebol Marcos Braz se pronunciou e trouxe pontos importantes sobre o planejamento do clube. Ele confirmou o desejo de seguir no Remo, reforçando que, apesar de sondagens de outros mercados, sua prioridade sempre foi continuar o trabalho iniciado. Segundo ele, houve apenas ajustes contratuais de ordem estrutural, nada relacionado a impasses financeiros, e tudo foi resolvido de forma tranquila, buscando um meio-termo que atendesse às duas partes. Marcos Braz também falou sobre o perfil de jogadores que o Remo está buscando no mercado. A ideia, segundo ele, é montar um elenco que consiga suportar o nível de exigência da temporada, respeitando critérios como idade, características físicas, estilo de jogo e, em alguns casos, a minutagem recente dos atletas. Ele deixou claro que nem todas as contratações seguem exatamente o mesmo padrão, já que, em determinados momentos, é preciso assumir riscos calculados para elevar o nível técnico do grupo.
Outro ponto destacado foi a estratégia financeira adotada pelo clube. O Remo tem priorizado atletas livres no mercado ou por empréstimo, evitando gastos elevados com aquisições definitivas. A lógica é comprometer o orçamento apenas dentro do ano da temporada, sem criar dívidas futuras que possam prejudicar a instituição. Marcos Braz reconheceu que essa postura dá mais trabalho e limita algumas opções, mas acredita que seja o caminho mais seguro para manter o clube equilibrado. Ele também ressaltou que essa estratégia se torna ainda mais complexa quando o nível da competição aumenta. Disputar uma divisão mais alta exige jogadores mais valorizados e concorrência maior no mercado, o que dificulta encontrar oportunidades dentro desse modelo. Mesmo assim, a diretoria segue firme na ideia de proteger o clube financeiramente, mesmo que isso gere ansiedade e cobrança por parte da torcida e de alguns setores internos. A pressão, segundo o executivo, é algo natural do cargo e do momento vivido pelo Remo. Ele afirmou compreender a impaciência do torcedor e as cobranças que surgem diante da demora em algumas negociações, mas reforçou que todas as decisões estão sendo tomadas com base no que considera melhor para a instituição. A montagem do elenco segue em andamento, com o clube atento ao mercado, buscando peças que possam dar mais força ao grupo sem comprometer o planejamento traçado para a temporada. Dando sequência a tudo isso, o cenário atual do clube do Remo mostra um ambiente de trabalho intenso e, ao mesmo tempo, carregado de expectativa. A delegação já está concentrada no centro de treinamentos em Pernambuco, ajustando detalhes importantes antes do início oficial da temporada. O foco agora é físico, tático e também mental, porque o nível de exigência que vem pela frente será alto desde as primeiras rodadas. Internamente, a avaliação é de que o elenco ainda está em construção, mas que existe confiança de que as peças certas estão sendo buscadas dentro das condições do clube. O discurso de responsabilidade financeira tem sido constante nos bastidores e isso se reflete diretamente na forma como o Remo se movimenta no mercado. A ideia é montar um grupo competitivo sem dar passos maiores que as próprias pernas. Isso significa negociações mais longas, paciência para encontrar oportunidades e, muitas vezes, frustração para o torcedor, que espera anúncios mais rápidos. Mesmo assim, a diretoria entende que esse caminho é necessário para garantir estabilidade ao longo do ano e evitar problemas futuros que já foram vividos em outras temporadas. Ao mesmo tempo, há um entendimento claro de que a Série A exige um salto de qualidade. Não é apenas participar, é competir em alto nível, enfrentar elencos mais caros, estádios cheios e uma pressão constante por resultados. Por isso, cada contratação é analisada com cuidado, buscando atletas que tenham condição de entregar rendimento imediato, mas também que se encaixem no modelo de jogo pensado para o time. Esse equilíbrio entre desempenho esportivo e saúde financeira é o grande desafio do momento. Outro ponto que chama atenção é a participação mais ativa de membros da diretoria no processo de montagem do elenco. Existe um trabalho conjunto para avaliar nomes, discutir perfis e alinhar expectativas. Isso mostra que as decisões não estão sendo tomadas de forma isolada, mas sim dentro de um planejamento coletivo. Ainda assim, é natural que surjam divergências internas, especialmente em um clube do tamanho do Remo, onde a pressão por resultados é constante e a cobrança vem de todos os lados. Enquanto isso, a torcida acompanha tudo de perto, dividida entre a ansiedade por reforços e a preocupação com o desempenho dentro de campo, especialmente após o tropeço na Copinha. A base, que sempre foi motivo de orgulho, voltou a ser questionada, principalmente pela dificuldade em competir contra equipes mais organizadas e com maior investimento. Esse debate deve ganhar força nos próximos meses, porque a formação de atletas é um tema sensível e estratégico para o futuro do clube. No profissional, a expectativa também se volta para a apresentação e as primeiras impressões do técnico Juan Carlos Osório. A coletiva de imprensa gera curiosidade, não apenas pelo currículo, mas pela forma como ele pretende implementar suas ideias no Remo. O torcedor quer entender qual será o estilo de jogo, como o elenco será utilizado e quais são as prioridades neste início de trabalho. Existe a esperança de que a experiência do treinador possa ajudar a acelerar o processo de adaptação do time à realidade da competição. A preparação segue com treinos intensos e observações constantes. Jogadores que chegaram recentemente passam por um período de adaptação, enquanto outros lutam por espaço e buscam mostrar serviço. A comissão técnica avalia desempenho,
condicionamento físico e comportamento tático, ajustando o que for necessário. O ambiente, segundo pessoas próximas ao clube, é de cobrança, mas também de confiança de que o grupo pode evoluir com o tempo. A estreia oficial da temporada já tem data marcada e isso aumenta ainda mais a sensação de urgência. O calendário não dá muito espaço para testes prolongados, e cada jogo passa a ter um peso enorme desde o início. Por isso, o Remo sabe que precisa começar pontuando e mostrando competitividade, mesmo que o time ainda não esteja no seu estágio ideal. O começo pode definir o tom de toda a campanha. Nos bastidores, ainda existe a possibilidade de anúncios nos próximos dias, tanto de reforços quanto de renovações. O clube segue atento a oportunidades que possam surgir de última hora, sempre respeitando o planejamento traçado. Alguns nomes já estão encaminhados, outros dependem de ajustes finais, e há também negociações que podem esfriar ou até mesmo ser descartadas, como já aconteceu recentemente. Esse momento exige paciência do torcedor, algo que nem sempre é fácil em um clube de massa como o Remo. A cobrança faz parte, a desconfiança também, especialmente depois de temporadas de altos e baixos. Ainda assim, o discurso interno é de que o trabalho está sendo feito com seriedade, buscando construir uma base sólida para enfrentar um ano longo e desgastante, com várias competições e desafios pela frente. Dentro desse contexto, cada detalhe passa a ser importante, desde a preparação física até a escolha das peças para o elenco. O Remo sabe que não pode errar muito, porque a margem de erro é pequena em um campeonato tão competitivo. O objetivo é claro, mas o caminho até ele exige cautela, planejamento e decisões firmes, mesmo diante da pressão externa que aumenta a cada dia. Além disso, o ambiente interno do clube também passa por um momento de ajustes e alinhamentos. A convivência diária entre comissão técnica, diretoria e jogadores tem sido fundamental para criar uma identidade de trabalho e deixar claro quais são as responsabilidades de cada um. Existe uma cobrança maior por comprometimento, disciplina tática e entrega nos treinos, porque todos sabem que o nível da competição não permite distrações. Cada vaga no time está sendo disputada com intensidade, e isso faz parte do processo de evolução que o clube busca neste início de temporada. Outro ponto que gera debate entre os torcedores é a velocidade com que as respostas precisam aparecer dentro de campo. Mesmo com o discurso de construção a médio prazo, a realidade do futebol impõe resultados imediatos. O Remo entra em campo carregando uma história pesada, uma torcida apaixonada e uma expectativa enorme, o que aumenta a pressão sobre atletas e comissão técnica. Qualquer oscilação vira motivo de questionamento, e o clube precisa saber lidar com esse cenário sem perder o foco do planejamento traçado. Por fim, o momento é de observação constante e tomadas de decisão que podem impactar toda a sequência do ano. A diretoria segue avaliando o mercado, a comissão técnica analisa o rendimento do elenco dia após dia, e o torcedor acompanha cada passo com atenção redobrada. É um período de construção, de ajustes finos e de escolhas estratégicas, em que cada movimento do Remo ganha um peso enorme dentro de uma temporada que promete ser intensa e cheia de desafios desde os primeiros compromissos. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força e agitado torcedores e dirigentes. Luciano Heng, empresário conhecido nacionalmente como dono da Van, estaria preparando uma proposta bilionária para assumir o clube do Remo. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já circula em grupos de WhatsApp de torcedores e fóruns esportivos, levantando inúmeras especulações sobre os impactos de uma possível transação desse porte. Segundo fontes próximas ao mercado esportivo, Heng estaria interessado em transformar o Remo em um projeto de grande visibilidade, com investimentos que poderiam abranger não apenas a contratação de jogadores, mas também infraestrutura, marketing e categorias de base. A ideia seria reposicionar o clube no cenário nacional, colocando-o em patamares similares aos de equipes com maior tradição e poder financeiro no futebol brasileiro. A quantia envolvida na suposta negociação ainda é alvo de boatos, mas há quem afirme que se trata de uma oferta bilionária, algo raramente visto no futebol do norte do país. Torcedores já dividem opiniões.
Parte da torcida vê a iniciativa como uma oportunidade histórica de modernização, enquanto outros questionam a influência de empresários de grande porte na gestão de clubes tradicionais, temendo que a identidade do Remo seja sacrificada em nome de investimentos financeiros. Em redes sociais, o assunto viralizou, com hashtags relacionadas ao clube e ao empresário figurando entre os assuntos mais comentados. Além do impacto financeiro, especialistas em gestão esportiva alertam que, caso a negociação se concretize, o Remo poderia se tornar um laboratório de novas estratégias de marketing, patrocínios e engajamento de torcedores, influenciando a maneira como clubes médios e grandes interagem com a economia do futebol brasileiro. Por outro lado, dirigentes de outros times da região observam a situação com cautela, já que uma mudança desse porte poderia alterar a dinâmica competitiva local e até nacional. Enquanto o rumor segue circulando, nenhuma declaração oficial foi emitida por Rende ou pela diretoria do Remo. Mas, para quem acompanha o futebol do Norte e o cenário de investimentos em clubes, a possibilidade de um bilionário assumir o controle de um dos times mais tradicionais da região é suficiente para alimentar debates, palpites e até mesmo sonhos de torcedores que nunca imaginaram ver o Remo em uma situação de tamanha visibilidade e poder econômico. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.